demais, amigos, galera que nos está assistindo aí no YouTube, no Facebook ou através também do Instagram. Nós estamos passando por um dia super especial hoje, que é o meu aniversário, viu? Dia 1º de novembro. Estamos aqui com uma presença super especial com o nosso amigo, o pastor André Matei. Que primeira vez na Espanha, pastor? Pastor Leandro, toda a galera aí do podcast, pô, é um prazer imenso. Nós brincamos, é um prazer inenarrável, inoxidável, indelével. Estrogonoficamente incrível estar aqui com vocês hoje, estou muito feliz mesmo. Minha primeira vez aqui na Espanha, em Europa, na verdade, né? Primeira vez na Europa, então estamos muito felizes por o que nós estamos vivendo nos últimos dias, e passar por aqui é incrível, principalmente no seu aniversário. Uau, para mim, na verdade, é um grande privilégio, um prazer ter um amigo aqui pra gente celebrar junto, e eu tenho certeza que essa noite vai ser muito especial. Inclusive o pessoal aqui embaixo, né, no templo, estão com os preparativos a top pra gente poder participar às 8 horas de um culto de celebração, de agradecimento a Deus pela vida, pela minha vida, e juntamente com o pastor André, a sua esposa Leia, vai estar ministrando também, vai ser algo tremendo. Pastor André, de que lugar do Brasil você vem, em que lugar você vive no Brasil? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Pastor, eu sou natural de Tubarão, Santa Catarina, né? Uau. É uma cidade que fica ao sul, 120 quilômetros ao sul de Florianópolis, próximo a Criciúma. Nasci lá, sou natural de lá, eu e minha esposa, a pastora Lia. Mas estamos em Florianópolis, no ministério, vai fazer 7 anos agora, vamos fazer 7 anos. E Deus tem feito coisas incríveis, assim, lá no sul, em Floripa, né? Sou do Ministério Mais de Cristo, do pastor Júnior Batista, né? Somos os pastores do Alive, que é o Ministério de Jovens. Temos o nosso ministério, né? Já há um bom tempo também. E viemos de lá, do sul. Não, e incrível, gente. Vocês têm que ver na internet o culto que eles fazem da live ali, na Mais de Cristo, surpreendente. Nós estivemos de passagem ali na sexta-feira para poder ir para encontrar com os amigos, e a igreja estava já cheia, os jovens naquela expectativa, 2 horas antes, André. Que incrível, envolver os jovens, qual é a estratégia, né? Isso eu acho muito bacana, porque não é tão fácil você conseguir atrair os jovens para dentro da igreja. Sim. E vocês têm isso, Deus entregou isso para vocês. Sim. Que legal, conta um pouco sobre essa experiência, André. Então, pastor, o nosso chamado é trabalhar com jovens, né? É algo que Deus nos colocou nos nossos corações já há um bom tempo, e isso queima no nosso coração, né? Nós já tivemos a oportunidade de estar liderando igrejas, e está em nossos corações ainda o ministério com os jovens. Eu acredito que a juventude é a força da igreja no amanhã, sim, né? Ela dá vigor, ela dá força, ajuda muito a igreja, serão os pastores de amanhã, os líderes de amanhã, são esses jovens que estão ali. E realmente é um grande desafio você trabalhar com jovem, porque muitos deles alguns são voláteis, tem toda às vezes uma inconstância, né, de decisões, sim, na vida e tal. E é um grande desafio, principalmente onde nós estamos, que é Florianópolis, que tem muitas oportunidades fora, né? São mais de 40 praias. Uau. Quase todas as esquinas tem boates, tem bar de happy hour, e baladas, e muitas coisas para o jovem. E o nosso culto justamente é na sexta-feira, às 22 horas. Uau. 10 da noite. Porque é o horário que o jovem está indo para a balada, e a gente já está mudando o destino dele. Que legal. A gente já está alterando a rota dele, não só do GPS, mas também da vida dele, top, sabe? Estamos direcionando ele para o lugar de propósito, onde ele vai encontrar Jesus, onde ele vai viver o propósito dele. E isso é incrível. Realmente é um desafio você competir com todas essas coisas. Como a gente se vê como Davi enfrentando Golias, porque nesse momento você olha para tudo aquilo que o jovem tem de oportunidade, e você dizer para ele, não, você precisa vir para a igreja numa sexta-noite, quando que ele quer aproveitar a juventude. E eu lembro, pastor, de quando eu era mais jovem, né, eu estava iniciando minha caminhada com Cristo, eu deveria ter ali meus 19, 20 anos, e eu fazia academia lá na minha cidade de Tubarão, e tinha um brother que deveria ter uns 10, 15 anos a mais que eu, e ele fazia sempre comigo nesse horário. E aí segunda-feira ele chegava lá com o olho vermelho, assim, né, ruim, das noites, que passava final de semana, todo dor de cabeça e tal. E eu lá na minha, né, malhando e tal. Aí um dia ele falou pra mim, cara, esse final de semana foi incrível.
eu peguei uma mulherada e bebi todas e curti todas. E fala pra mim, como é que foi teu fim? De qual balada você foi? Na hora, assim, eu olhei, eu dei uma travada, né? Na hora que ele me perguntou assim, tipo, eu falei, cara, a minha balada é diferente. Ele, como assim? A minha balada é com Jesus. Pastor, assim, na hora ele deu uma risada sarcástica, sabe aquela risada de deboche? Ele olhou pra mim, balançou a cabeça e falou assim, cara, você tá jogando sua juventude fora. Nossa. Você tá jogando sua vida fora, não faz isso, cara. E na hora eu peguei, olhei pra ele, não concordei, mas eu fiquei sem reação, porque aquilo mexeu comigo. Eu era novo na fé e, enfim, mexeu comigo. Eu fiquei dias pensando no que ele me falou e orando a Deus e falando, Deus, será que eu joguei minha juventude mesmo fora? Será que eu tô jogando minha juventude fora? Não tô aproveitando, talvez? Uau. E, enfim, e na hora é interessante que muitas vezes Deus não te responde nada. Porque o silêncio de Deus é uma forma de ele trabalhar nas nossas vidas. Deus te responde. Eu acredito que o nosso propósito, as pessoas sempre querem saber qual o propósito. Assim como José. Deus deu um sonho, mas não explicou o sonho. Mas deu um sonho para ele. E Deus não nos leva direto, não nos mostra diretamente, mas ele nos conduz através de processos. Uau. E foi isso que aconteceu comigo. Deus foi me conduzindo através de processos. Deus dava sabe, às vezes uns relapsos, às vezes uns momentos, assim, uns times que eu tinha do meu propósito, aquele que Deus ia fazer na minha vida, profecias e profetas e a palavra de Deus e mensagens. E os anos se passaram. E eu continuei, não desisti. E uns tempos atrás agora, eu já era pastor, estava, enfim, faço um trabalho, a gente ganha muitos jovens para Jesus, alcançamos e a gente vê tantos jovens descendo as águas, tantos jovens se convertendo, aceitando a Cristo, porque Deus está usando o nosso ministério. Legal. E aí o Espírito Santo falou comigo, tá vendo, André? Essa é a resposta. E realmente, você jogou sua vida fora. Você jogou fora. E eu falei para Deus, amém, Senhor, eu joguei fora. Porque eu joguei fora tudo aquilo que me prendia nessa terra. Eu joguei fora meu velho homem, eu joguei fora o pecado, eu joguei fora aquelas baladas, eu joguei tudo fora para viver aquilo que o Espírito Santo tem pra minha vida. Cara. Aleluia, cara. E hoje, cara, se puder voltar no tempo, talvez eu olharia para aquele cara e talvez ele ainda tá lá. Sim, seguro. Talvez ele ainda tá vivendo a vida dele, nem sei como ele está hoje, mas se ele continua do mesmo jeito que ele estava, hoje ele tá muito longe do propósito dele, frustrado, porque viver o propósito não tem a ver com você ter dinheiro, não tem a ver com você ter prazeres. Sim. É muito além disso. E hoje nós estamos aqui, né, vivendo esse propósito da nossa juventude e tem sido incrível, pastor. Tem sido incrível mesmo. Que incrível histórias. E nessa história, nessa única pergunta desse rapaz, te levou você gerar esse propósito da live, né? Às 22 horas da noite. E a galera vai lá para curtir realmente, porque a gente viu. Nós chegamos na sexta-feira e nós demos uma passadinha na igreja, lá na Mais de Cristo, e nós sentimos um clima. Sim, um ambiente espiritual incrível. Tão gostoso, cara, tão sobrenatural. Isso é muito, muito bacana, muito legal, sabe? O jovem gosta disso, né? Gosta. E a gente vê que Deus tem isso para vocês. Amém. Para você, para a pastora ali, é incrível, viu? É incrível. A gente, nas sextas-feiras, nós temos os Alives. Então, provavelmente você deve ter passado antes no Alive Teens, que são os adolescentes, que é de 13, 12 até 18 anos. Então já é uma galera até essa faixa etária de idade, que é o Alive Teens, que é uma linguagem feita para eles, uma mensagem direcionada para eles. E após as 22 horas é o Alive, que é para os jovens acima de 18 anos, né? Nós temos muitos jovens lá dos 20 e poucos, 30 e poucos, até 40 e poucos anos, e alguns até um ou outro, sim, até mais. A gente acredita que a juventude realmente não é uma fase da vida, mas é um estado de espírito. Sim. E eu quero morrer jovem, mano. E quando eu falo que quero morrer jovem, as pessoas assustam. Eu falo, eu quero morrer jovem, o mais tarde possível. Claro. Com meus 90, 100 anos, espírito talvez mais jovem, mano, sabe? Não quero envelhecer. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, né? Não se conformem com este século, com este mundo. Ou seja, não entra numa forma, mas transformem, renovem a mentalidade de vocês. É isso aí. Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Eu vejo que isso é o que Deus faz nas nossas vidas, né? Ele nos renova para que a gente possa viver a nova estação que Ele tem para nós, né? Uau, que incrível, que incrível. André, você estava comentando comigo antes, e você tinha falado sobre essa questão de Deus
ter levantado pessoas, profetas, para falar sobre tudo isso que está acontecendo na sua vida nos dias de hoje, né? Da tua vinda para a Europa. Conta pra gente um pouco aí sobre essa tour, onde você vai estar, quais são os países. Então, pastor, nós vamos estar em 4 países, né? Chegamos no domingo, dia 29, e vamos estar, na verdade, chegamos dia 30, na segunda, porque o nosso voo teve um cancelamento, era para vir dia 28, aí por fim viemos dia 29 para cá, e passamos por Madrid, hoje aqui em Barcelona, né? Amanhã Sim. Vamos para França, aí pregamos no sábado lá com o pastor Diogo, uma conferência que vai ter lá, profética. Depois, domingo, vamos para Milão. Já pregamos domingo lá em Milão, na Pio de Cristo, que é uma igreja nossa da Mais de Cristo que temos lá. Ontem foi na Mais de Cristo Madrid. Trabalho incrível do pastor Fábio, pastor Cláudio, estão fazendo lá, maravilhoso. Que legal, que legal. Hoje aqui na Pet Church com vocês, essa igreja maravilhosa. Já fiquei apaixonado quando eu entrei, toda a galera. Vocês são líderes maravilhosos. E aí, domingo em Milão. E por último, na terça-feira, se eu não estou enganado, dia 8, dia 7, em Lisboa. Portugal. Então a gente vai passar por 4 países, né? Espanha, Legal. França, Itália e Portugal. E é maravilhoso, Grande né? Porque... expectativa, André. Muitas expectativas, meu Deus. É interessante, pastor, porque é como se você estivesse vivendo hoje. Alguém falou esses dias, acho que foi o Brunão Morada, que esteve conosco lá terça-feira na Mais de Cristo. Ele falou algo, ele perguntou, vocês já viveram um déjà vu? Déjà vu é quando você tá vivendo, parece que eu tô aqui contigo, mas, cara, parece que eu já vivi esse momento. Coisa. Tem uma explicação científica para isso no cérebro e tal. Só que eu acredito que às vezes a gente tem uns déjà vus do propósito, porque Deus já nos mostrou. Sabe por que você, quando está sentado aqui, olhando para ti, cara, uau, parece que eu já vivi isso aqui? É porque Deus já te mostrou uma vez. Eu imagino José ali, de repente, no momento que ele viu os irmãos, ele governador do Egito, administrando tudo, e ver todos os seus irmãos se ajoelhando perante ele, precisando de comida. José poderia ter falado assim, uau, eu já vivi isso antes. Acho que foi aquela vez lá, quando eu estava no pasto, né, com os meus irmãos lá, e aquele sonho, cara, olha só, tá acontecendo. E tipo assim, parece que eu tô vivendo hoje uma promessa que eu recebi lá em Tubarão. E a gente vê os nossos pequenos começos, né? Eu me inspiro muito em... tem alguns personagens bíblicos que eu sou apaixonado, né? Eu gosto de toda a Bíblia, de todos, mas tem alguns que eu... Cara, esses caras eu me inspiro. Josué, Davi e Paulo. Jesus nem conta, porque Jesus tá acima de tudo, todos, né? Mas, mano, Josué, Davi e Paulo, cara, são os caras que eu me inspiro demais neles. Eu já preguei 300 milhões de vezes sobre eles. Cara, Davi, a vida dele nos inspira. Porque mesmo quando ele falhou, ele entendeu que ele não podia magoar o coração de Deus. E Davi, o que me inspira nele é os começos, aquilo que Deus fez na vida dele desde o início, né? As promessas. Só que teve um momento na vida de Davi que ele já era rei, já era muito rico, muito bem sucedido, ele tinha muitos despojos de guerra, ouro. Então chamou o profeta Natan e falou, né? Natan, não é justo que eu moro numa casa de cedro maravilhosa e a arca do Senhor num estaleiro. Uau. Eu vou construir, uma casa top pra Deus. Eu vou construir. Né? Mano, de repente o Natan, olha, Davi, Deus é contigo, porque esse teu projeto é top, né? E aí o Natan volta e Deus fala com o Natan, ei, Natan, diz pro meu servo Davi que eu não pedi pra ele construir, ele não vai construir nada, não. Eu não pedi isso pra ele. O filho dele vai fazer, ele não vai fazer nada, não. Mas eu acho incrível quando Deus fala assim, mas você faz o seguinte, lembra o meu servo Davi, da onde eu tirei? De detrás da malhada. E o fiz rei em Israel, não deixa de esquecer disso. Uau. Cara, eu acho que quando Davi tava pendendo essa malinha tênue do orgulho, pendendo um pouquinho pro lado de cá, tipo assim, Deus precisa de mim, ou... Eu acho que quando Davi tava pendendo, Deus vai lá e, opa, vem cá, volta pro centro, fica aqui, não pensa que é você não, né? Eu vou fazer. Só que nem nesse momento a gente vê Davi questionando, né? Não. Ele obedece, cara. Em todos os momentos ele obedece. E, cara, eu acho que quando a gente começa a viver essas promessas de Deus pra nossa vida, eu tô aqui, poxa, na Espanha, ontem a gente foi em Madrid, tão linda, né? Hoje aqui em Barcelona, tão lindo também, com vocês. Eu lembro lá do meu pequeno começo, cara. Porque tem uma passagem que diz que Davi, ele foi reconhecido, quando o Saul estava atormentado por espíritos malignos, um dos auxiliares fala, né, eu conheço um menino lá de Belém, que é um ótimo tocador de harpa,
né? Ele tem uma maneira muito boa e firme de julgar as coisas e, acima de tudo, ele tem comunhão com Deus. E aí, Saul chama ele então. E ele vai. Agora ele não é mais um pastor de ovelhas apenas. Agora, tipo assim, pastor de ovelhas, agora ele é o músico do reino, o pajem de armas de Saul. Uau. Olha só, o cara subiu de cargo muito rápido. Só que a palavra de Deus é assim: e voltava Davi para cuidar das pequenas ovelhas. Uau. Cara. Forte. Mano, Davi, ele foi ungido rei, ele já tinha uma cabeça de rei, mas ele manteve um coração de servo. Uau. Eu acho que quando a gente mantém um coração de servo, a gente pode ter uma cabeça de rei, porque a nossa cabeça muda, pastor. Muda. A mentalidade muda, a gente cresce, a gente quer coisas melhores, a gente quer fazer coisas maiores, a gente quer avançar em direção ao nosso propósito. E vamos querer. Às vezes tem pessoas que são limitadas, você não consegue mais caminhar com aquelas pessoas. Você respeita, você não é soberbo com elas, você não é altivo, nada disso. Mas você quer sempre crescer. Mas mesmo que a sua cabeça queira crescer, o seu coração se mantém de servo. Uau. Servindo todos, amando todos. E hoje está vivendo essa promessa de estar aqui com vocês na Europa. É um sonho de Deus, é como um déjà vu que eu estou vivendo, daquilo que prometeram para mim há muitos anos atrás, que Deus iria me usar para alcançar muitas nações, milhares de pessoas, e eu duvidei quando um líder disse isso para mim. Na hora eu falei assim, olha quem eu sou, olha de onde eu vim, não fui criado sem pai, sem mãe, pela minha tia, moro numa casa de madeira bem humilde, sabe? Quem sou eu? Moro aqui, sou simples. Não, eu não, Deus não vai me usar, não. E aí, quando você vê Deus te usando, Deus fala no meu coração, lembra de onde eu te tirei? De trás da malhada. Uau. Continua firme. Não deixa nada tirar o teu foco do propósito, porque é só o começo, né? Daquilo que Deus tem para fazer. Uau. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é incrível. Que palavra poderosa, que exemplo extraordinário acerca de Davi manter, ainda que você tenha a mentalidade de reino, ainda que você tenha muita promessa, ou tenha conquistado muitas coisas na sua vida, manter um coração de servo. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, né? Os mesmos. Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Cara, que legal. Isso é muito incrível. Sabe que uma das partes de Davi que eu acho mais maravilhosa é no momento que ele já era músico do reino, porque Saul pediu para ele ficar, né? Então, olha só o nível do cara. O cara subiu. E aí ele volta para cuidar das ovelhas e o pai dele diz assim, Davi, vai levar comida para os seus irmãos, que eles estão no campo de batalha dos filisteus já há dias. Poxa, cara. Eu imagino, tipo, qualquer um poderia falar assim, ô pai, fala sério, né, pai? Eu não sou entregador de marmita. Chama o iFood, chama um Uber, faz qualquer coisa, pai. Pai, olha só, eu, pastor, músico do reino, pai, eu tô tocando pro Donald Trump, eu tô tocando pros caras lá, pô, pai, tu quer que eu seja entregador de marmita? Pros meus irmãos ainda, que não estão nem aí pra mim. Tá de sacanagem. Eles que se ralem, não tô nem aí pra eles, não. Cara, a Bíblia diz que Davi deixou alguém cuidando das ovelhas. Uau. Olha só, ele deixou alguém cuidando e ele foi. Quando ele chega lá, quem ele encontra? Golias. Os irmãos e o gigante Golias. Uau. Cara, Davi obedeceu uma pequena missão que o levou para um grande propósito. Uau. Sabe o que eu vejo, pastor? Pequenas obediências nos levam a grandes propósitos. Amém. Às vezes nós queremos obedecer. Não, isso é grande, eu vou obedecer. Mas isso é pequenininho, não vou obedecer, não. Eu fazer isso, sabe? Eu limpar a igreja, eu cuidar do som, eu fazer ficar na porta, ficar no estacionamento, eu ir lá visitar um irmão, eu, sei lá, fazer servir alguém. Não. Coloca para as coisas grandes, aí eu vou obedecer. Não. Deus prova o seu coração nas coisas pequenas. Porque se você não sabe obedecer coisas pequenas, você não está preparado para obedecer coisas grandes. Seu coração não tem estrutura. Porque essa sala aqui não tem um pilar gigantesco embaixo dela, são vários pilares. Isso. A sua vida não é estruturada embaixo de algo somente. São de vários pilares. Os pilares da obediência, os pilares da honra, sim, os pilares que você vai construindo. Isso vai fazer você subir. E eu acho incrível isso. E quando ele chega lá, quem ele encontra na frente, que poderia dizer assim, Davi, né, pô, obrigado por ter trazido comida. E Davi olha e fala assim, quem é esse incircunciso, né, para falar dos exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo. E o irmão dele poderia falar, vai lá, Davizão, Deus é contigo, eu vou orar por ti, mano. O irmão dele falou, o que tu tá fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas, sai daqui, rapaz. A Bíblia diz que Eliabe o afrontou e jogou ele para baixo, né? Sabe o que eu vejo, pastor? Às vezes, Golias,
Ele era um incircunciso filisteu. Tudo bem ele falar mal, mas Eliabe era de casa. Eliabe era do lado. Eu vejo a maturidade de Davi. Sabe por quê? Porque existem guerras que nós não lutamos com espada. Existem guerras que a gente luta com maturidade. Uau. Por exemplo, Golias ele lutava com espada. O irmão ele tinha que lutar com maturidade. Ele tinha que usar talvez mais o escudo do que a espada. Uau. Porque alguém de dentro às vezes vai nos colocar para baixo. Alguém próximo, alguém que não acredita no nosso propósito, alguém que a gente julga que poderia ser um incentivador e é um desmotivador. E nesse momento é que a gente se abala. São os momentos que a gente se sente menosprezado, incapaz, mas nunca se esqueça quem te chamou. Foi o próprio Forte. Senhor, sabe? Isso eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Top, top, top. André, aproveitando aí desses poucos minutos que a gente tem, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostaria de que você liberasse uma palavra profética, né? Você que inspira tantos jovens, não somente no Brasil, como também na Europa, Estados Unidos. Liberasse uma palavra profética para esse jovem que, quem sabe, se encontra desanimado, triste, e muitos, quem sabe, estão apartados do caminho do Senhor. Uma palavra motivadora, de alento, de motivação. Libera uma palavra aí para eles, por favor, André. Amém. Em nome de Jesus. Olha, se eu fosse trazer uma palavra para você, eu gosto muito de falar sobre propósitos. E o tema do meu chamado, o tema do meu ministério, eu acho que a palavra rema que Deus trouxe para minha vida justamente é propósito. Por que propósito? Porque eu acredito que Deus usa as nossas feridas Deus cura as nossas feridas e usa elas curadas, cicatrizadas, para curar feridas abertas. Amém. Eu acho que das nossas cicatrizes curam pessoas. E é um jovem que achava que não tinha propósito, que sempre duvidou, achava que era um acidente, que Deus, sabe, não tinha criado ele, hoje fala de propósito para outros jovens. Uau. E as pessoas me perguntam, pastor, por que você fala tanto de propósito? Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Amém. Né? Porque Ele é Deus, Ele é quem cria, Ele é quem faz. E eu deixaria uma palavra para você que nunca desista do seu propósito. Existe um propósito na sua vida, existe algo clamando dentro de você. E eu só te peço uma coisa, seja a segunda pessoa a acreditar que Deus tem um propósito para sua vida. A segunda. Porque o primeiro que acredita foi quem colocou ele dentro de você. Uau. Foi o próprio Deus. Ele colocou um propósito dentro de você. E se ele colocou, te deu vida, é porque ele acredita. Quando você respira, você faz isso aqui. Talvez você não ouça o que isso está dizendo, mas isso está falando o seguinte: propósito, propósito, propósito. Uau. Quando eu respiro, eu estou falando propósito. Amém. Então, enquanto houver vida, existe um propósito. Que você possa cada dia mais viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, viver em prol do seu propósito, acreditar que aquilo que o Senhor tem para você vai acontecer no tempo certo, na hora certa. O Senhor tem um tempo para as coisas. Aquilo Amém. que a gente julga tempo, o Senhor nos trata, o Senhor nos prepara, o Senhor nos molda para que as coisas aconteçam no tempo certo. O tempo do homem, ele é medido pela quantidade. Nós medimos ele, nós conseguimos medir. Agora é hora tal, é dia tal, eu vou fazer tal coisa. Mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus ele é vivido pela intensidade. Amém. O cronos de Deus não se mede. O cronos de Deus se vive, se entrega. Porque para Deus um ano é como um dia, é como 1000 anos é como um dia. Enfim, para Deus algo que você acha que pode acontecer muitos anos, Deus pode fazer em um dia na sua Amém. vida. De hoje para amanhã. Algo que você julga que é impossível acontecer, ele faz. Ele faz Amém. acontecer. Eu acredito nisso. E eu quero que você entenda isso. Se eu estou vivendo hoje o meu propósito, porque eu não desisti. Quando lá atrás tentaram me colocar para baixo, quando lá atrás falaram que não ia dar certo, eu continuei. E eu quero que as pessoas que olhem para mim, elas possam ver uma placa. Uma placa que aponta para Cristo. Amém. Nós somos placas indicadoras que apontam para Cristo. Eu acho que é isso, é viver o propósito, né? Incrível, viu? Você que está nos assistindo, recorde ou lembre-se do propósito que Deus te entregou. Você não é qualquer pessoa, você tem um propósito, você nasceu com um propósito. Em Deus existe um propósito na tua vida, viu? André, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente em Apple Church. Agora, dentro de pouco momento, a gente vai ter o culto, vai ser poderoso, tremendamente. Oramos para que Deus possa continuar usando você poderosamente, não somente aqui na Espanha, mas também em todos os países que você estiver, em nome de Jesus. Deus abençoe esse momento, na verdade, não chega a ser uma tour, senão com propósito para vários países, carregando aquela chama que a gente estava comentando agora há pouco.
Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, amém, em nome de Jesus, André. Deus abençoe você que nos está assistindo, que o Senhor possa recompensar você grandemente e, por favor, comparta essa live, comparta esse momento aqui tão agradável, esse podcast, e Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Nos vemos na próxima transmissão. Amém.